Mendonça Jato. Lavagem completa e serviços de limpeza de veículos. Trabalhamos com lavagens externa e interna. Mendonça Jato fica na Rua Doutora Patrícia Guerra de Melo, 1990A. Loteamento Cajá, Carpina. Fone Zap, 997 86 20 81. Mercadinho Esperança do Irmão Nau. Rua José Barbosa de Oliveira, Ipicep, Carpina, Pernambuco. Contato pelo número 994 71 93 30. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Regi Moura, criador aqui do canal Reginaldo Moura. Olha gente, essa é para você que é comerciante, para você que é empresário, quer anunciar aqui no nosso canal, quer colocar a sua marca, o seu produto aqui no nosso canal Reginaldo Moura. Olha, é muito fácil, é só você entrar em contato comigo por esse número 973 27 1205, 973 27 1205, para você que é aqui do estado de Pernambuco, e para você que é de outro estado ou de outro país, o nosso código aqui do estado de Pernambuco é o 81, você digita 81 973 27 1205, 81 973 27 1205. Anuncie com a gente e seja mais um parceiro aqui do nosso canal, @Reginaldo Moura 1329. E vamos continuar crescendo juntos, para a glória de Deus e para a nossa alegria. E antes de irmos para o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal clicando no botão vermelho, ativando o sininho das notificações, compartilhando os nossos vídeos e deixando seu like. Deus abençoe e vamos continuar crescendo juntos em nome de Jesus. Você sabia que os primeiros protestantes ou evangélicos, como são chamados hoje, a pisar em solo brasileiro chegaram não em tempos de paz, mas durante uma invasão militar? Pois é. A invasão holandesa em Pernambuco, entre 1630 e 1654, marcou não só um conflito armado por poder e riqueza, mas também o primeiro contato direto do Brasil com o protestantismo, especialmente com a vertente calvinista. Foi um período de guerra, fé e transformação, quando o Nordeste brasileiro viveu uma mistura intensa de culturas, religiões e interesses econômicos. Contexto histórico: o mundo em guerra pela fé e pelo poder. Para entender tudo isso, precisamos voltar um pouco no tempo, à União Ibérica, entre 1580 e 1640. Durante esse período, Portugal e Espanha foram governados por um mesmo rei, o que uniu também os seus vastos impérios coloniais, incluindo o Brasil. Mas essa união trouxe grandes problemas. A Espanha, defensora ferrenha do catolicismo, estava em guerra com os Países Baixos, onde o protestantismo calvinista ganhava força. Com a união das coroas, as colônias portuguesas, que até então eram neutras, se tornaram inimigas dos holandeses. Esses conflitos não eram apenas religiosos. Por trás das diferenças de fé, havia uma poderosa disputa por riquezas e rotas comerciais, especialmente o lucrativo comércio do açúcar, que fazia de Pernambuco uma das regiões mais valiosas do mundo colonial. A Companhia das Índias Ocidentais, o Império do Açúcar e do Comércio. Em 1621, os holandeses criaram a Companhia das Índias Ocidentais, conhecida como WIC. Ela funcionava como uma espécie de empresa militar e comercial, financiada por investidores particulares, mas com poder de Estado, capaz de formar exércitos, fundar cidades e até declarar guerra. O principal objetivo da WIC era tomar o controle das colônias espanholas e portuguesas nas Américas e na África. E, claro, conquistar o monopólio do açúcar e do tráfico de escravizados, que movimentava fortunas. Em 1624, a primeira tentativa foi contra Salvador, na Bahia, que na época era a capital do Brasil. Os holandeses conseguiram invadir a cidade, mas foram expulsos logo no ano seguinte por uma grande frota luso-espanhola. Mas eles não desistiram. Em 1630, voltaram ainda mais fortes, agora mirando em Pernambuco, a capitania mais rica da colônia e coração da produção açucareira. Dessa vez, a invasão foi um sucesso.
Os holandeses conquistaram Olinda e Recife, e iniciaram um domínio que duraria 24 anos. A fé sob o domínio holandês, o calvinismo no Nordeste. A Companhia das Índias Ocidentais tinha uma religião oficial, o calvinismo, uma das principais vertentes do protestantismo, surgida na reforma liderada por João Calvino, na Suíça. Com os soldados e administradores, vieram também pastores e pregadores, chamados de predicantes, que tinham a missão de difundir a nova fé entre os moradores do território ocupado. Mas a presença holandesa não se limitou à religião. Eles trouxeram engenheiros, cientistas, artistas e administradores que transformaram o Recife em uma cidade moderna para os padrões da época. O momento mais marcante desse período foi o governo de Maurício de Nassau, entre 1637 e 1644. Nassau era um homem culto, interessado em ciência, arte e administração. Sob seu comando, o Brasil holandês viveu anos de relativa paz e prosperidade. Tolerância religiosa e convivência forçada. Ao contrário de muitos líderes da época, Nassau acreditava na convivência entre diferentes crenças. Mesmo com o calvinismo como religião dominante, ele permitiu certa liberdade aos católicos e também aos judeus que viviam na região. Foi nesse período que surgiu, no Recife, a primeira sinagoga das Américas, a famosa Kahal Zur Israel, fundada por judeus vindos de Amsterdã. A sinagoga continua sendo um símbolo histórico até hoje. Mas é importante lembrar, essa tolerância não vinha de um ideal de liberdade religiosa, e sim de necessidade política e econômica. Nassau sabia que precisava manter os colonos portugueses, em sua maioria católicos, trabalhando nos engenhos de açúcar para garantir a riqueza da colônia. Assim, ele permitia a prática do catolicismo, desde que fosse de forma discreta. Enquanto isso, os calvinistas tentavam difundir sua fé entre os indígenas, vistos como possíveis aliados. Entretanto, as missões calvinistas tiveram pouco sucesso. Os indígenas mantinham seus costumes e muitos colonos luso-brasileiros se recusavam a abandonar o catolicismo. Crise, intolerância e a insurreição pernambucana. Depois da saída de Maurício de Nassau, em 1644, o cenário mudou completamente. A Companhia das Índias Ocidentais passou a cobrar impostos altíssimos e a tratar os colonos com dureza. A antiga tolerância desapareceu, e o ressentimento cresceu entre os católicos e proprietários de engenho, que se sentiam explorados e humilhados. Essas tensões levaram à insurreição pernambucana, um grande movimento de resistência que uniu brancos, negros, indígenas e mestiços contra o domínio holandês. Foi uma luta em defesa da terra, da economia e também da fé. As batalhas dos Guararapes, travadas em 1648 e 1649, ficaram marcadas como símbolo dessa resistência. Muitos historiadores consideram esses confrontos como o nascimento do sentimento nacional brasileiro, porque foi a primeira vez que pessoas de diferentes origens lutaram juntas pelo mesmo território. Após anos de conflito, os holandeses foram finalmente derrotados. Em 1654, com a capitulação do Recife, eles foram expulsos do Brasil, encerrando definitivamente o domínio holandês. Conclusão: um legado de fé e cultura. A invasão holandesa em Pernambuco foi muito mais do que uma disputa por poder e açúcar. Foi um encontro e um choque entre culturas, religiões e visões de mundo. O calvinismo, embora tenha durado pouco tempo no Brasil colonial, deixou marcas importantes, especialmente na história religiosa e cultural do Nordeste. E mesmo após a expulsão dos holandeses, algumas influências permaneceram, na arquitetura, nas palavras do nosso vocabulário e até em valores como o trabalho e a disciplina, tão associados à ética protestante. Foi um capítulo em que a fé cruzou o oceano, mas encontrou resistência em uma terra já marcada pelo catolicismo. Um momento em que a espada, a cruz e o açúcar se misturaram em uma das histórias mais fascinantes do nosso passado colonial. Se você gostou dessa história, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui a gente fala sobre os grandes momentos da história do Brasil e da fé cristã, sempre de um jeito simples, direto e cheio de curiosidades. Nos vemos no próximo vídeo.